Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, estamos aqui iniciando um culto, mais um culto, a dedicação hoje especial ao estudo da palavra de Deus, amém? Antes de nós darmos início ao nosso estudo, amém? Eu vou fazer a exposição aqui muito interessante, eu espero que isso contribua para o crescimento espiritual de cada um de vocês, daqueles que também haverão de estar vendo esta live depois, né? Que Deus seja convosco e que a sua fé seja edificada, amém? Eu vou fazer uma oração, eu vou pedir a todos que se coloquem de pé, se você puder. Vamos fazer esse momento de dedicação ao nosso Deus, amém? Vamos apresentar, vamos agradecer também, né? Vamos nos dedicar e nos consagrar a Deus nesse momento, amém? Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, por mais essa terça-feira a qual o Senhor nos concede, Pai. Eu te agradeço em especial, Senhor Deus, pela oportunidade a qual o Senhor me concedeu aqui neste momento, Senhor Deus, para estar, meu Pai, fazendo a exposição da sua palavra, meu Pai, a fim, meu Pai, de edificar a tua igreja, meu Pai, a fim, meu Pai, de trazer mais conhecimento, de trazer, Senhor Deus, informação, Senhor Deus, útil, meu Pai, informação relevante, Senhor Deus, aos teus filhos aqui desta casa, a Assembleia de Deus Sansei, Pai. Neste momento, Senhor Deus, na figura dos nossos pastores, eu quero te pedir, Senhor Deus, a bênção sobre cada um deles, meu Pai, na figura do nosso pastor presidente, pastor Kate e a pastora Maria, meu Pai, este casal abençoado, na figura também do nosso pastor vice-presidente, pastor Taira, Senhor Deus, e a sua esposa Elza, Senhor Deus, e dos pastores dirigentes, Senhor Deus, que estão à frente desta casa, meu Pai, pastor Wilson e pastora Silvana. Eu apresento também os nossos pastores, pastor Michel, Senhor Deus, pastor Marcos, pastor Valmir, Senhor Deus, todos os homens de Deus, meu Pai, todos os obreiros desta casa, Senhor Deus, na figura dos evangelistas, Senhor Deus, na figura dos diáconos e dos presbíteros, Senhor Deus. Eu apresento a cada um dos ministros e obreiros desta casa, Pai. Neste momento nós iremos fazer uma exposição, Senhor Deus, de palavra, meu Pai, de ensinamento, de conhecimento, Senhor Deus. Algo que às vezes passa batido, Senhor Deus, na pregação da sua palavra, meu Pai. A sua palavra, ela é eficaz em todos os aspectos, meu Pai. Quer seja para, meu Pai, nos corrigir, quer seja para nos ensinar, Pai, quer seja para nos reavivar, Senhor Deus. Tudo é para a glória de Ti, Senhor Deus. E estamos aqui congregados neste único propósito, Senhor Deus, que é o estudo das Suas Escrituras, Pai. Eu quero, meu Pai, pedir ao Senhor, meu Pai, que o Senhor venha, meu Pai, impactar corações, Senhor Deus, para o estudo da Sua palavra, para que mais e mais pessoas venham a conhecer, Senhor Deus, ter informações da Bíblia, Senhor Deus, que é a Sua santa palavra, Senhor Deus, que é a Sua perfeita vontade, Senhor Deus, aqui na terra, meu Pai. A todos os relatos aqui descritos, Senhor Deus, são para que nós conheçamos o plano perfeito que há em Ti, Senhor Deus. Senhor, neste momento, Pai, eu apresento os nossos membros, apresento as nossas famílias também, Senhor Deus. Esteja com cada um deles, Pai. Que o Senhor possa visitar, meu Pai, a saúde de cada um dos nossos membros, talvez que se encontrem enfermos, meu Pai, que estão em dificuldade, meu Pai, e que talvez, meu Pai, estejam passando por grandes tribulações. Neste momento, Pai, nós apresentamos a cada um deles, Senhor Deus. Nós somos a Tua igreja. A nossa igreja não se limita às quatro paredes, meu Pai, desta casa, Senhor Deus. Nós somos uma igreja viva, meu Pai, que vai além, que vai, meu Pai, pregar o Seu evangelho, quer seja por testemunho, quer seja pela exposição direta da Sua palavra, meu Pai, mas em todas as obras, meu Pai, que o Senhor possa, meu Pai, bradar, meu Pai, no coração de cada um dos membros desta casa, Senhor Deus. Usa cada um de nós, todos nós somos pedras, meu Pai, de um grande castelo que é a Sua igreja, Senhor Deus. Então, em nome de Jesus, eu apresento esta igreja, eu apresento esta casa de oração, Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E quem concorda com essa oração, diga amém. Glória a Deus, amém, pode tomar assento, amém. Irmãos, hoje nós vamos fazer um estudo acerca do livro de Esdras, amém. Livro de Esdras, que se encontra no Velho Testamento, próximo dos livros lá históricos, que é os livros de Reis, né? Primeiro e segundo Reis. Aí você vai folheando um pouquinho mais para frente, você vai encontrar os livros das Crônicas. Logo após as Crônicas, você já acha o livro de Esdras, amém? Livros de Esdras, a palavra ela se encontra no capítulo de número 10, amém? Capítulo de número 10, e nós vamos fazer uma leitura breve aqui, do versículo 1
e nós leremos até o seu verso até o verso de número 5, amém? Então, Esdras, livro de Esdras, capítulo 10, verso de número 1, diz assim na minha Bíblia, na minha tradução: Ora, quando Esdras orou e quando ele confessou, chorando e lançando-se ao chão diante da casa de Deus, ajuntou-se ali com ele uma muito grande congregação de homens e mulheres e crianças de Israel, porque o povo chorava muito amargamente. E Secanias, o filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, disse a Esdras: temos transgredido contra o nosso Deus, e temos tomado esposas estranhas do povo da terra. Todavia agora há esperança em Israel acerca destas coisas. Agora, portanto, façamos um pacto com o nosso Deus, e despedimos todas as esposas e os que delas são nascidos, e de acordo com o conselho do meu Senhor e daqueles que tremem diante do mandamento do nosso Deus, e faça-se segundo a lei. Levanta-te, pois, a ti pertence esta questão, nós também estaremos contigo. Sê de boa coragem e faze-o. Então levantou-se Esdras e ajuramentou os sumos sacerdotes, os levitas e todo Israel, de que eles fariam de acordo com esta palavra, e eles juraram. Amém? Esta é a palavra a qual o Senhor Jesus tocou no meu coração, o Espírito Santo, me direcionando a trazer esse ensinamento do livro de Esdras. Amém? Irmãos, o livro de Esdras é um livro a qual muito pouco é pregado, né? Eu não me lembro muito bem da última vez que eu vi uma exposição da palavra do livro de Esdras, né? Então, como é pouco às vezes pregado, né? É necessário que a gente apresente o livro para os nossos membros, para que eles possam entender a importância que este livro tem de estar aqui presente nas Sagradas Escrituras, né? Então eu vou fazer uma breve apresentação do livro de Esdras, né? O livro de Esdras, antigamente, quando ele foi escrito, né? Logo nos primórdios dos primeiros manuscritos, né? Não havia uma separação do livro de Esdras e Neemias. Ambos os livros de Neemias e de Esdras compunham um único volume, isso na Torá judaica, né? Com o tempo, o pessoal acabou fazendo a separação, e aí houve uma segunda separação que foi de Esdras 1 e 2, né? E depois, nos dias de hoje, essa é a anotação, a separação que é feita nos dias na Bíblia atual, é o livro de Esdras e o livro de Neemias. Mas antigamente, eles eram um único só volume. O livro de Esdras, ele teve uma importância, toda a temática dele está centrada numa questão, que é o retorno do povo de Israel, o retorno dos exilados, daqueles que depois que houve a invasão da Babilônia sobre Jerusalém, teve a destruição do templo de Salomão e toda aquela coisa terrível que está relatada no livro de Reis. E após isso, né, o livro de Esdras, ele se concentra exatamente no retorno dessas pessoas para a terra sagrada de Jerusalém. Então, toda essa temática do livro vai trazer praticamente toda uma nova geração de judeus acerca da palavra de Deus, sem o templo de Salomão, né? O templo a qual Salomão havia feito aquelas grandes obras que estão relatadas no livro dos Reis e do livro da Crônica. E aí Esdras, ele vai relatar como foi o retorno desses exilados, né? A primeira parte do livro de Esdras, que vai desde o capítulo 1 até o capítulo 5, você vai ver que Esdras está exatamente contando a história da primeira leva. Foram 3 levas de judeus que voltaram da Babilônia, da região da Média, da Terra-média, e eles voltaram para Jerusalém. Foram três jornadas, né? 3 povos, 3 levas, né? E Esdras, ele fez parte da segunda leva, que foi aquela que lançou, vamos dizer assim, os alicerces do terceiro templo, do segundo templo, que seria, no caso, o templo de Zorobabel,
né? Logo após a destruição do Templo de Salomão. E aí ele vai contar essa história desde o capítulo 1 até o seu capítulo de número 5, né? É assim que é separado. A partir do capítulo 5 e 6, né? 5, 6, 7, aí vai separar aqui uma terceira parte, a qual o livro vai se dedicar a contar a história deste homem de Deus. De quem foi Esdras, principalmente no seu capítulo de número 7. E aí ele vai apresentar Esdras e a sua missão, que está escrita exatamente no capítulo de número 7, no seu versículo de número 10. Aí você vai ver o tema central que trata a missão de Esdras, né? Por que ele foi levantado por Deus e qual era a sua missão, a sua grande meta na vida, né? Está escrito no seu capítulo de número 7. E a partir do capítulo de número 7 até o final, que é o último capítulo de número 10, ao qual nós fizemos a leitura, vai tratar exatamente de como Esdras ele completou a sua meta. Como ele agiu, quais foram as dificuldades que foram encontradas por ele, né, para alcançar a sua meta, né? A meta de Esdras, na verdade, era trazer, né, a Torá, a lei do Senhor, de volta para o povo de Israel. Ensinar o povo de Israel novamente acerca da palavra de Deus. Então Esdras ele se preocupa exatamente com isso, de trazer a palavra de Deus. Ele se preocupou, estudou a palavra de Deus com afinco, com o único propósito de ensinar o povo. Este foi o desejo do coração de Esdras, né? Então o livro ele vai ter essa temática. O tema central é o retorno dos exilados e a missão espiritual, a mensagem central a qual o livro quer trazer é exatamente a restituição, né? A condição espiritual do povo de Deus, né? E como Esdras tratou de questões delicadas. Esse livro ele é recheado de coisas. Depois, se você tiver um tempo, eu convido a todos vocês a fazerem uma leitura do livro de Esdras. É um livro muito pequeno. Você consegue fazer a leitura dele toda em um único dia. Em questão de 1 hora ou 2, no máximo, você consegue ler o livro todo. E esse livro ele vai tratar de grandes coisas, grandes acontecimentos e grandes fundamentos da nossa fé. Porque Esdras, você vai ver que Esdras ele se dedica à oração. Você vai encontrar também no livro de Esdras sobre jejum, que hoje são conceitos que às vezes as pessoas procuram diminuir, né? Às vezes o pessoal vê muito, né? Hoje eu vejo muito, as igrejas elas são muito ligadas ao movimento. E o livro de Esdras ele traz de volta a centralidade da palavra. Então é muito interessante exatamente por isso. Porque o livro de Esdras ele vai trazer para o prumo de volta a questão espiritual, a espiritualidade baseada na palavra. Então ele baseia a sua palavra, ele baseia na palavra, ele baseia na oração e baseia no jejum. Se você ler, leia e você verá que realmente o livro é fascinante por esse aspecto, né? Agora que feita a apresentação do livro de Esdras, né? Eu vou contar um pouco de quem foi Esdras, né? Porque a gente ouve falar de Moisés, ouve falar de Jesus, ouve falar dos apóstolos, de Mateus, de Paulo. E a gente, quando fala, e aí, você ouviu falar de Esdras? Aí fica aquela interrogação gigante, né? Porque a pessoa não sabe, mas tem um livro de Esdras na Bíblia, quem foi esse cara, né? Aí as pessoas ficam perguntando, né? Às vezes acaba passando desapercebido a importância deste homem. E Esdras foi um cara extremamente importante para a Bíblia. Dizem os estudiosos que Esdras ele tinha um ofício, né? O ofício dele era ser um sacerdote escriba. Detalhe, né? Ser um escriba naquele tempo significava a mesma coisa que ser um mestre, um doutor, um rabino. Alguém que era entendido na palavra de Deus e que tinha condições de ensinar as pessoas acerca dos preceitos da Torá. Então ele era um mestre. Era como um rabino, né? Agora é interessante que ele, por ser escriba também, dizem os estudiosos que é creditado a Esdras a escrita de todo o Antigo Testamento. Você sabia disso?
Os estudiosos dizem que Esdras foi quem compilou todo o Antigo Testamento, a Torá inteira, o livro de Reis, o livro de Crônicas, todos esses livros foram compilados por ele na íntegra. Foi creditado a Esdras a compilação de todo o Antigo Testamento. É também creditado a Esdras o trecho que está escrito em Deuteronômio sobre a morte de Moisés, porque é sabido de todos nós que quem escreveu o livro de Deuteronômio obviamente foi Moisés. Mas e quando ele morre? Quem é que escreve e descreve sobre a morte de Moisés? É creditado a Esdras. Esdras foi quem escreveu o trecho da morte de Moisés no livro de Deuteronômio, dando um complemento e continuidade na trajetória do povo hebreu, né, rumo à terra prometida. E aí vai partir para o livro de Juízes, o livro de Josué, e aí por diante. É creditado a este homem. Olha só que interessante. E às vezes a pessoa passa batido, pergunta, não sabe, né? E mal sabe as pessoas que a importância que esse personagem tem em toda a história da nossa Sagrada Escritura, a nossa amada Bíblia. Então Esdras teve um papel de importância, de uma magnitude grandiosa. E não por menos, né? Esdras, ele foi criado como um escriba. E aí a gente começa a aprender um pouco mais. O nome de Esdras vem do hebreu Ezra, que significa auxiliador. E aí a gente começa a aprender uma coisa muito profunda. O significado do nome de Esdras já nos ensina muita coisa. Por quê? Porque hoje em dia, irmãos, as pessoas pouco se importam em querer auxiliar as outras, em querer ajudar. Muitas pessoas hoje em dia querem ser chefes, querem mandar, querem se servir, querem ser servidos, mas não querem servir. Muitas poucas pessoas querem ajudar nos dias de hoje. Então Esdras já nos ensina pelo seu nome que ele foi levantado para ser um auxiliar, alguém que vai ajudar. E talvez muitas pessoas tenham faltado hoje na igreja exatamente pessoas com este perfil, o perfil de Esdras, alguém que se preocupa em ajudar, uma pessoa que não está preocupada em mandar, em comandar nada, uma pessoa que se levanta tão somente para auxiliar outra. Amém? E isso não por menos, porque Esdras, ele foi ensinado dessa forma, e ele foi direcionado pelo próprio Deus justamente com este propósito de trazer a palavra para Israel, não por menos. E adivinha quem foi que, vamos dizer assim, ensinou este grande homem de Deus? Ele foi ensinado por ninguém mais, ninguém menos do que Baruque, que era o grande amigo do grande profeta Jeremias. Então ele foi ensinado pelos melhores dos melhores em Israel. E ele respeitou o tempo do seu aprendizado. Eu costumo focar muito nisso, porque as pessoas hoje em dia, né, pastor Marcos, né? Deus tem a pastora também, né? A gente sabe, é sabido de nós que muita gente tem pulado etapas, né? O que a gente vê de pessoas querendo subir no altar sem o preparo adequado, sem estudar a palavra. Hoje em dia as pessoas querem pular etapas. E olha só, Esdras é um exemplo vivo daqui na Bíblia que nós podemos tirar como ensinamento para nós. Por quê? Porque ele foi um homem que não procurou pular as etapas. Ele procurou se preocupar, ele procurou se preparar e respeitou o seu tempo. O tempo de preparo é muito importante na vida de um homem. Quer seja na vida profissional, quer seja na sua vida espiritual, quer seja na sua vida sentimental, o tempo ele é importante. Hoje em dia as pessoas querem pular etapas. Eu vejo isso muito, por exemplo, na vida sentimental. Às vezes a gente precisa de um tempo para maturar um relacionamento maduro, com solidez e com raiz. E as pessoas hoje em dia pegam e mal se conhecem. E já querem casar, já querem, né, pular as etapas e não se preocupam em amadurecer, em crescer e respeitar o tempo de Deus, né? Existem etapas e nós temos que aprender com esses grandes homens de Deus acerca desse respeito, né, ao tempo que Deus dedica a cada um de nós. E Esdras ele vai se dedicar aos estudos da palavra de Deus. E quando é chegada a hora, Deus ele prepara todo um terreno, né? É interessante porque Esdras ele nasceu na Babilônia.
E aí a gente já tira uma grande lição também a partir deste relato. Porque a Bíblia vai falar aqui no capítulo de número 7, que ele veio de lá. E aí a gente analisa, mas como é que um homem de Deus, havia ainda pessoas que estudavam a palavra de Deus, e em meio a um lugar como aquele, a Babilônia, com muitas pessoas idólatras, com pecado e com toda aquela coisa. Pois é, deixa eu te dizer uma coisa, a sua origem não determina quem você é. Quem você é, da onde você veio, não determina o seu fim. Quem determina quem você é e o que você vai ser é você mesmo. E Esdras é um exemplo vivo disso, porque ele nasceu em meio a uma Babilônia. Ele nasceu em um tempo de pura decadência espiritual do povo de Deus, sem templo, sem terra, sem nação, sem nada. O povo judaico naquele tempo estava triste e abalado. Talvez não muito obstante do que nós vivemos nos tempos de hoje, né? Pós-pandemia, apesar do retorno, apesar da gente ter a oportunidade de retornar, assim como este homem de Deus aqui, nesta temática, eles tiveram a autorização do rei para retornar à terra prometida, reedificar o templo e de novo, poder cultuar ao Senhor nosso Deus. Então eles tiveram autorização, mas durante a trajetória você vai ver no livro de Esdras que apesar dessas grandes vitórias, muitos estavam frios na fé. Quando Esdras relata que eles lançaram os alicerces do templo, muitos dos homens mais velhos, que eram aquelas pessoas que conheceram o templo de Salomão, na sua grandiosidade, na sua magnitude, né? Quando veem o templo de Zorobabel sendo novamente construído, eles começam a chorar amargamente, porque eles não se conformam, porque a visão que eles tinham espiritual do templo era aquela visão grandiosa do templo de Salomão. E quando eles veem o templo de Zorobabel, eles começam a chorar. Porque eles falam, meu Deus, sabe, como é que eu vou cultuar? Eu que vi aquela glória toda daquele templo e agora, né, essa coisa michuruca, vamos dizer assim. Esse era o pensamento. E Esdras, ele pegou e ele teve que ensinar a palavra de Deus. Ele foi levantado em um tempo de muita dificuldade. Dificuldades de todas as magnitudes, porque você vai ver que tanto no livro de Esdras quanto no livro de Neemias não faltaram pessoas para tentar abalar a fé deles, pessoas que tentaram barrar o crescimento, pessoas que tentaram barrar o crescimento da obra de Deus, o avanço, né, do culto ao Senhor. Muitas pessoas se levantaram contra. E Esdras, ele relata isso com muita fidelidade no seu livro. É sabido também que Esdras, quando é levantado, ele percebe que Deus está sobre a vida dele. E quando ele chega para o rei, na época o rei Artaxerxes, que é o mesmo rei que está descrito no livro de Neemias, ele chega a este rei e pede para que ele possa estar retornando a Jerusalém, levando consigo uma caravana de judeus para estar ajudando aquela primeira comitiva que foi com Zorobabel. E quando ele chega para o rei Artaxerxes, o rei Artaxerxes começa a liberar tudo. Ah, você quer ouro? Quer prata? Ah, tá, pega aqui, ó. Pega aqui da casa real, pega isso também. Você precisa de pessoas, eu vou levantar pessoas. Você precisa de cartas para que você possa atravessar o rio Eufrates. Além do rio Eufrates, eu te dou essas autorizações. Então Deus começou a mover tudo. E ele relata aqui no seu capítulo de número 7 todos esses acontecimentos. Ele fala, e ele percebe que eu vi a mão do Senhor sobre o rei. Então ele percebeu que havia, vamos dizer assim, o querer e a vontade e o executar do Senhor sobre a vida e sobre o plano de Esdras. Então Esdras, ele começa a reconhecer. E aí a gente tem um ensinamento muito grande acerca da palavra. Porque muita gente fica esperando que o camarada fique revelando sobre a vida do cara, sobre o RG e o CPF do cara. E sabe o que eu quero te dizer? É que no livro de Esdras ele ensina o seguinte, que a sua convivência, a sua missão, é possível você entender o plano perfeito que o Senhor tem para a sua vida. Então você não precisa de revelação ou de alguém que vá falar para você o que você tem que fazer.
Você já tem a palavra de Deus. E a sua experiência de vida, se você tiver o Espírito Santo de Deus e tiver sensibilidade, você vai ser capaz de discernir. Quando você tentar fazer alguma coisa, eu quero ir para tal lugar, ou eu quero executar, ou quero planejar de comprar alguma coisa. Quando você vai planejar e executar e você percebe que as coisas estão dando certo, é sinal de Deus sobre a sua vida. Você não precisa que alguém vá lá e revela para você alguma coisa. Basta você ver os sinais seguirão os que crê. Aí o Senhor, ele vai abençoando a vida de Esdras e começa a mover. E ali Esdras, ele percebe e ele começa a pedir também. Aí ele fala, já que eu percebi que a mão do Senhor está sobre a vida do rei, eu vou começar a pedir direto. Aí ele pediu. Ele pediu tanto e o rei foi liberando de tal maneira que ele ficou até encabulado, que ele até revela no seu capítulo de número 7 ou 8, que ele se esqueceu de um detalhe, né? Ele pediu ouro, pediu prata, e na viagem, era uma viagem longa, ele se esqueceu de pedir guardas. E ele relata isso no seu livro. Ele falou, nossa, eu estou cheio de ouro, cheio de prata aqui, e eu não tenho uma escolta. E ele ficou preocupado. Aí quando ele ficou preocupado, ele falou, só o Senhor vai nos guardar. Aí ele instiga o povo a orar e jejuar com ele no seu capítulo de número 8. E aí você vai ver que eles jejuam, eles oram e eles permanecem estabelecidos durante 3 dias. Nesses 3 dias que eles ficaram estabelecidos, ele começa a fazer uma contagem do povo e de quem estava com ele. E ele percebe que dentre aqueles que estavam com ele, não havia nenhum levita. Ou seja, alguém que estava capacitado para exercer o sacerdócio ao Senhor. E aí imediatamente ele percebe, opa, tem alguma coisa errada. Eu preciso consertar isso. Eu preciso trazer levitas. Então ele manda mensageiros para uma terra onde estavam as cidades, onde os levitas habitavam, naquela terra. E ele manda trazer os levitas. E quando ele manda trazer os levitas, é interessante que ele relata isso, que ao trazer, ele percebe que ele esperava que eles fossem liberar somente as pessoas mais jovens, né? Eles não liberariam os chefes da casa, as pessoas mais importantes das suas famílias não estariam com ele, né? Mas quando o mensageiro relata a missão de Esdras para os levitas que estavam naquela cidade, os levitas resolvem ir. E não apenas aqueles mais jovens, não. Deus levanta e manda os chefes, as pessoas mais importantes de cada uma das casas daqueles levitas. Aí os chefes, e quando Esdras ele vê que os chefes de toda Israel estavam com ele, ele percebe que a mão do Senhor estava com ele. E aí a gente aprende mais uma coisa, que quando você tem um plano bom, que vai de encontro com a vontade perfeita do Senhor, você vai ver que ele vai levantar, não é qualquer um para ajudar você. Ele vai levantar os melhores. Ele vai levantar as pessoas que são líder, que ocupam posição de importância, que vão fazer a diferença para te ajudar. Então o Senhor, ele levanta os melhores, os cabeças, os líderes das casas dos levitas estão com Esdras agora e partem para a sua jornada rumo a Jerusalém para a reconstrução do templo. E é interessante que quando eles estavam reconstruindo o templo, existe aqui dentro do relato do livro de Esdras, que quando eles iniciam a construção do templo, eles não iniciam pela parede. Eles iniciam pelo altar. O altar é erigido primeiro. E aí a gente tem um significado espiritual para mim e para a sua vida. Sabe em que sentido? Que se você quiser construir todas as áreas da sua vida, todo o seu derredor, a sua vida profissional, a sua vida social, a sua vida sentimental, se você quer que todas essas áreas da sua vida corram bem, começa pelo altar. Começa adorando a Deus. Começa erguendo um altar ao Senhor. Começa erguendo adoração ao Senhor. Porque a partir da adoração, a partir daí você vai perceber que todas as outras coisas vão correr bem e vão correr de encontro. Buscai o reino do Senhor e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Vai de encontro com o Novo Testamento, as palavras de Jesus. Então Esdras e o povo que estava com ele, eles lançam primeiro, reconstroem o altar. Segundo, reconstruiu o altar, fizeram a dedicação do altar.
Aí eles fazem a dedicação do templo, lançam os alicerces, começa a construção do templo. E você vai ver que não foi nada fácil. Porque Esdras relata que durante o processo de reconstrução do templo, pessoas se levantaram para parar a obra, para embargar a obra, falando para o rei, caluniando, falando mentira. E não vão faltar mentiras na minha e na sua vida quando você estiver fazendo a obra do Senhor. Nós temos pastores aqui, pastor Evânio, né? Cleovânio, desculpa. Pastor Cleovânio, obrigado. Aqui nós temos os pastores Cleovânio, pastor Marcos, e eles não deixam mentir. Quantos não são as calúnias que são levantadas contra o seu ministério? Quantos não são as pessoas que pegam e falam mentiras? Porque às vezes a pessoa está falando daquilo que ela acha. Eu costumo dizer o seguinte: as pessoas que levantam falso testemunho contra mim e sua vida, elas levantam esse testemunho pela aparência, sem sequer te conhecer. Sabe qual é o comportamento que eu e você devemos ter? A gente fala, não, aquele fulano lá falou mal de você. Aí você pega e responde o seguinte: olha, a pessoa falou mal de mim é porque ela ainda não conhece a minha história. Essa pessoa te conhece apenas superficialmente. Ela não conhece a sua história. Ela não conhece quem você é. Só quem conhece é Deus. E só Ele pode julgar você. Então, a gente começa a aprender com essa palavra que Deus, Ele começa a trabalhar. Aí muitos são os levantes, muitos são os embargos. O rei da época, o rei Dário, é quem embarga a obra do Senhor, com medo pelas mentiras que foram levantadas acerca do povo de Deus. E aí ele resolve embargar a obra de reconstrução do templo. E aí o povo fica triste. E aí entra um detalhe interessante que está escrito no seu capítulo de número 6. É que Esdras, ele foi contemporâneo de dois grandes profetas que também estão aqui na Bíblia, que é o profeta Ageu e o profeta Zacarias. Esses dois profetas eram contemporâneos de Esdras. E no seu capítulo 6, você vai ver tanto Ageu quanto Zacarias aparecendo. E fala que esses dois profetas, eles começam a exortar o povo de Deus e chamar a atenção. Falam, olha, vocês estão com medo do homem, porque eles pararam vocês, porque eles mandaram parar. Deixa eu te dizer uma coisa, temem a Deus. Começa a reconstruir, porque a glória desta última casa, isso quem falou foi Ageu. Ele falou, a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Então continua, não para. E aí o povo judeu, encorajado por esses homens de Deus, resolve retomar as obras, enfrentar o decreto do rei. E aí o povo começa a se levantar de novo. O povo que não quer que seja reedificado, que a sua vida seja reconstruída, começa a se levantar de novo e fala, opa, o rei, é o seguinte, eles começaram a fazer a reconstrução de novo. Como é que vai ser? Você vai intervir ou você vai deixar? A gente tem que... Eles estão falando que eles têm autorização pelo rei Ciro, um rei que reinou antes do Senhor. Eles estão alegando isso e eles estão continuando. A gente sugere ao Senhor então que faça uma busca nos documentos deste rei e esse decreto seja encontrado para que a gente possa saber se eles podem ou não continuar com esta obra. E aí o rei Dário, que é o mesmo rei que está lá descrito no livro de Daniel, ele pega e resolve buscar nos decretos reais, nos arquivos reais, sobre esse decreto do rei Ciro. E quando ele manda buscar, ele lê o decreto. E quando ele lê o decreto fala bem claramente que o rei Ciro, ele autoriza que seja reconstruído, que seja restituído todo o ouro e toda a prata que foi levado de lá, que pode reconstruir, pode isentar os impostos daquele povo, entendeu? E aí começa a dar tudo certo. E ele ainda ameaça que se houver algum rei que se levante contra esta obra, que ele seja amaldiçoado. Ele ainda fecha o decreto e sela com o seu anel, com esses dizeres. E aí quando o rei Dário ele lê esse decreto, ele fala, eu não quero maldição para mim, então eu vou mandar cumprir na íntegra. Então ele pega, manda cumprir na íntegra, não satisfeito ainda, manda pessoas levar todo o ouro, tudo aquilo que foi tomado da casa de Deus, manda de volta.
manda cumprir na íntegra. E aí o povo se alegra, porque aí você vê a mão de Deus agindo. E aí quando terminam de levantar as paredes e começam a constituir, aí eles fazem a dedicação do templo. E aí é celebrada a festa do Sukkot, que é a festa dos tabernáculos, né? E aí eles fazem a festa e haviam pessoas que choravam e outras que estavam se alegrando, porque o Senhor estava lá com eles. O culto voltou. Então havia muita alegria, havia choro também, porque as pessoas estavam tristes por conta da simplicidade do templo que estava sendo reerguido. Mas eles estavam tristes olhando com os olhos carnais, mas não conseguiam ver com os olhos espirituais a grandiosidade que haveria de ser depois, porque seria o templo onde Jesus estaria pregando mais para frente. É o templo de Zorobabel. Então você vê a grande mão de Deus agindo sobre Esdras e direcionando ele para esta missão. E a missão dele, como escriba, como sacerdote, era ensinar o povo de Deus. E aí que eu entro com a palavra. Aí você começa: nossa, eu fui treinado para executar uma coisa e dá tudo certo. No seu caminho está dando tudo certo. Aí quando você chega em Jerusalém, que foi o caso de Esdras, quando ele chega em Jerusalém, que ele fala: agora é a hora, agora que eu vou cumprir a minha chamada. O que acontece? O povo está tudo desandado. Se casaram com as mulheres de outros povos, estão adorando outros povos, tá aquela bagunça. E Esdras vê aquilo no seu capítulo de número 9 e fala que ele ficou tão indignado com a corrupção do povo. Ele fala: como é que pode? Agora que nós conseguimos a ajuda do rei, a gente vê a mão de Deus agindo, o povo aí, sabe, se corrompendo, tudo doido. Aí ele rasgou suas vestes, ele fica triste e angustiado. E a angústia dele foi tão grande, a tristeza foi tão grande, que todo mundo se compadeceu dele. Todo mundo sentiu a dor dele. Aí eu me lembro daquele testemunho, que foi um menino que contou há muito tempo atrás, né? E esse pregador, né? Um pregador contou essa história, esse testemunho, na verdade, deste jovem, né? Ele fazia parte da mocidade da igreja. E quando ele conta o testemunho, é muito emocionante, irmãos. Ele era o filho caçula desta família. E a família inteira não servia ao Senhor. Era uma família totalmente, sabe, mergulhada no pecado, em drogas. E somente ele era o único que estava lá, sabe, servindo ao Senhor. E ele orava pela sua família, pelos seus pais, pela sua mãe. E aí eles falavam: deixa desse negócio de igreja, filho. Vai brincar, vai fazer alguma coisa útil. Para que você vai se dedicar a isso? Né? Você está ficando louco? Está ficando abitolado? Aí ele pegava, brigava com o filho, né? E aí o irmão mais velho, né, pegava e ainda tirava um sarro, né? Falava: aí ó, o crente aí, ó, o crentinho. Pastorzinho. Fica aí, né? Começou a tirar um sarro do irmão, né? Aí o irmão se dedicava na oração. Aí teve um momento que ele estava fazendo a sua oração de madrugada. E aí o pai passou, a mãe passou, o irmão passou e ficou tirando sarro. Olha lá, o crentinho, olha lá, ó, tá ajoelhado de novo e tal. Aí aquilo atingiu o coração daquele menino. E aí ele começou a chorar. Mas a chorar. Aí aquele irmão que estava, né, tirando o sarro do irmão, aí ele se preocupa, ele fala: tem alguma coisa errada. Ô, você tá bem? O que tá acontecendo? Aí ele não responde. Aí o irmão mais velho fala: tem alguma coisa errada, vou chamar o pai. Pega, chama os pais, chama o pai. Ô pai, mãe, ó, é o seguinte, o meu irmão lá tá chorando na sala. Vai lá ver o que tá acontecendo. Aí ele pegou, os pais foram lá, ele conseguiu reunir toda a família. Aí perguntam: por que você está chorando? Por que você está chorando? Aí ele pega e fala: porque o meu céu vai ser incompleto sem vocês. Quando ele fala isso, ele destroçou aquele coração de pedra deles. Toda aquela amargura, todo aquele coração de pedra é destroçado pelas palavras de ternura dele. Mas é interessante, porque por que eu estou contando esse relato? Porque às vezes, irmãos, é necessário que a gente sofra. É necessário que
a dor venha sobre a vida de nós, cristãos. Sabe por quê? Porque as pessoas, às vezes, através do nosso testemunho, através da nossa dor e da nossa perseverança na fé cristã, Deus vai mover o coração de pessoas. Porque as pessoas podem estar mergulhadas no pecado, mas se elas verem a sua dor, se elas verem que você é uma pessoa humana, se elas verem que você serve a Deus com integridade, elas se converterão. Por mais suja que elas estejam, elas se converterão. Porque elas verão com os olhos dela a sua dor e a sua vontade. E foi o que Esdras fez. Ele sofreu, ele pegou, as pessoas viram o sofrimento dele. O sofrimento público, chorava, não parava de chorar. Tristeza, não queria comer, ofereciam comida, não quero comer. Pegou, o pessoal começou a se preocupar e toda aquela notícia se espalhou acerca dele. E todos os israelitas foram para conferir. E quando viram, ficaram compadecidos. E todo mundo começou a chorar com ele. Porque quando ele começou a fazer a sua oração, e depois você lê na sua casa, capítulo de número 9, você vai ver a emocionante oração de Esdras. Quando ele dedica ao Senhor, ele fala: Senhor, nós vimos a sua mão. Nós vimos como o Senhor tocou no coração do rei. Nós vimos que o Senhor agiu no nosso meio. Nós vimos também que o Senhor nos protegeu durante a nossa jornada. Para chegar aqui, Senhor Deus, e ver o povo entregue ao pecado. Nos perdoe, Senhor. Nós não somos dignos de te servir. Não somos dignos. Eu encerro aqui a minha caminhada. Aí ele pensou que era o fim. Ele começa a chorar. Só que aí no capítulo de número 10, a qual nós fizemos a leitura agora há pouco, você vai ver que vai levantar um homem chamado de Secanias. E este homem vai ser a peça-chave. É por isso que eu guardei esse capítulo de número 10 e fiz a leitura com vocês, exatamente por esse motivo. Porque este homem, Secanias, ele teve um papel fundamental na mudança e no cumprimento da chamada de Esdras. Porque Esdras estava desanimado. Sabe, nós estávamos conversando, né, pastora Naira? Que muitos são aquelas que estão desanimados, que estão tristes dentro da igreja. Pessoas que estão dentro da igreja, que recebem a palavra de Deus, que tem os hinos, que tem uma banda que toca para tocar o coração dele, e mesmo assim a pessoa ainda fica desanimada. Deixa eu te dizer uma coisa, ainda quando tudo isso não for eficaz, vai surgir pessoas como Secanias para te levantar. No meio da sua dor, quando tudo, se não tiver louvor, se não tiver palavra, ainda que fique totalmente vazio, e só o pecado vai abundar. É o que está acontecendo, é o que a gente vê, né? A gente vê a igreja vazia, mas se você dá uma volta por aqui mesmo no bairro, você vai ver que os bares, os restaurantes estão todos lotados. Não há lugar para se sentar. Não tem nem Covid, não existe. O Covid some nessa hora, né? Não tem balada, não, a balada, não tem Covid não. Não tem Covid na balada, né? Só na igreja que tem o Covid, né? O Covid pode estar na igreja. Na balada não tem. No baile do mundo lá, do funk, também não tem Covid, né? Mas aí as pessoas, mesmo diante de um quadro desse, irmãos, eu quero encorajar vocês para dizer que sempre vai ter alguém que vai fazer o papel de Secanias na sua vida. Porque vai ter pessoas que no meio da sua dor, quando você estiver prostrado e falar, não tem mais jeito, não tem mais jeito, não tem solução. Vai ter pessoas que vão olhar para você e vão falar, não, se acalma, tem jeito sim. Ainda há esperança para Israel. Verso 2. Ele fala, todavia agora há esperança em Israel acerca desta coisa. Só que é interessante, e eu quero guardar e eu finalizo a minha mensagem por aqui. Que este homem de nome Secanias, ele vai dizer o seguinte, olha, todos nós estamos arrependidos e nós vamos te ajudar a você concretizar o seu sonho. Sabe aquele sonho que você tem? Vai ter pessoas que vão se levantar para ajudar você a concretizar ele, a você alcançar ele. Eu vou ajudar, nós estamos contigo. Ele fala assim, nós estamos contigo. Todo Israel está contigo. Mas tem uma coisa, Esdras. Tem uma coisa.
este ofício, quem vai ter que pregar a palavra, quem vai ter que fazer o sacrifício sacerdotal é você. Levanta-te, porque este ofício é seu. Nós estamos com você, mas se levanta. Essa é a palavra-chave que eu finalizo por aqui, irmãos. Tem certas coisas que vão desanimar você, que vão frustrar os seus sonhos. Vai ter pessoas que vão te levantar, que vão encorajar você a seguir adiante. Mas se levanta. Se levanta. Pega, faça a sua parte. Seja valente. Esdras, mesmo desanimado, ele fala aqui, no seu verso de número 5. Então levantou-se Esdras e ajuramentou o sumo sacerdote e os levitas e de todo Israel de que eles fariam de acordo com esta palavra. E todos eles juraram. Então ele conseguiu concretizar o seu feito. Ele purificou o povo. A purificação que Esdras relata aqui no seu livro é um puro exemplo de santidade, de integridade da palavra de Deus, da integridade do cristão, da integridade de quem serve a Deus, da separação do pecado, da necessidade da oração, da separação, de se compadecer e de interceder por aqueles que estão ainda perdidos. É um exemplo bíblico, talvez um dos mais belos de todas as escrituras, é o livro de Esdras. Eu quero encorajar vocês a ler. A gente faz a exposição aqui da palavra, a gente faz a exposição com ensinamento, trazendo informação útil para cada um de vocês, mas para que vocês possam tomar posse disso e aplicar, porque a palavra de Esdras ela é muito centralizada no cumprimento das escrituras. Então creia nas escrituras, creia de que aquilo que está exemplificado aqui é aplicável sobre a sua vida, que você pode fazer, que você pode executar. Muitas pessoas às vezes creem no sobrenatural. Deus pode fazer o sobrenatural, sim ou não? Pode. Deus ele pode. Mas Deus ele também pode agir por meio da palavra dele e por meio das suas ações. Porque tem coisas que é competência minha e sua para executar. Quem é responsável pela sua casa é você, não há outro. Não adianta delegar isso a outra pessoa, você tem que executar isto. E o Senhor ele fala muito claramente aqui, levanta-te porque a ti compete este ofício. Secanias ele fala isso para Esdras, porque Esdras estava desanimado e já estava querendo parar. E quantos não são os pastores que querem às vezes parar? Eu não vou citar nomes, mas eu já cheguei a ouvir tantos pastores, irmãos, que falaram para mim, diretamente para mim, chegaram: Rodrigo, eu estou desanimado, não queria nem pregar. Mas você sabe, todas as vezes em que os pastores com quem eu ouvi, que falaram que não queria pregar e subir no altar para pregar. E quando pregou, irmão, Deus bradou. Deus bradou. Sabe por quê? Porque é um Esdras. Porque é alguém que se levanta. Porque naquilo que compete a mim fazer, não vai ter outro para fazer. Sou eu que tenho que fazer. É você que tem que fazer. Naquilo que é o seu ofício, naquilo que você tem a necessidade de executar, não espere que outro execute por você, execute você. Porque Deus ele quer ver você fazer. Deus ele se alegra de quando o seu povo se levanta, de quando alguém não desiste. Os exemplos que nós temos em toda a Bíblia, eu citei apenas o exemplo de Esdras, mas você pode ler toda a Bíblia, toda a Bíblia, toda a Bíblia. Se você ler ela todinha, você vai ver que muitos foram os homens que quiseram parar, que quiseram não continuar, que quiseram ficar no meio do caminho. Mas em todos eles Deus falou, chegava lá na caverna, né? Elias, sai daí, sai da caverna. Você tá aí? Tá parado? Tá com medo? Espera aí que eu vou te mostrar. Você não vai parar não. É necessário, irmãos, a gente agir. O exemplo de Esdras, Elias, Eliseu, todos os outros personagens bíblicos, se você ler, a perder de vista, todos eles quiseram parar. Eu e você não somos diferentes. Às vezes a gente não quer vir para a igreja. Às vezes a gente não está afim. A gente quer ficar em casa. Às vezes a gente não quer pregar para aquele irmão. Às vezes a gente não quer exercer aquilo que compete a mim e a você executar. A gente não quer fazer. Mas faça. Ah, mas eu não quero. Faz. Ah, eu estou triste. Que nem Esdras. Faz.
Porque se você ler depois nos versos depois que ele se levanta, ele continuou triste, irmãos. Porque ele vai falar que ele vai voltar para casa, aí ele vai quebrar o jejum dele, vai entregar o jejum dele. E quando ele entrega o jejum dele, ele chora ainda. Porque ele ainda não acredita que Israel vai se purificar. Ele ainda fica duvidoso se Israel vai cumprir com o seu juramento. Só que aí quando o povo começa a cumprir o juramento, aí ele começa a crer. E aí você vai ver que no livro de Neemias, ele pega e faz aqui, ó. Pega, abre a palavra de Deus e começa a pregar. E aí quando ele faz isso daí, selou. Aí selou tudo. O plano de Deus foi concretizado. Ele conseguiu trazer de volta a palavra de Deus e o culto ao Senhor. Ele restaurou junto com Neemias o culto ao Senhor. 2 homens, num ambiente desfavorável, num cenário terrível de guerra, de destruição do templo, povo perdido, tudo contra, tudo indo contra. Mas esse homem se levantou e conseguiu fazer a diferença. Por que eu e você não podemos fazer a diferença? Ah, mas eu sou pequeno. Nós somos poucos. Mas se você chegar e começar a fazer e aplicar e a falar dos planos que o Senhor tem para a sua vida, eu tenho certeza que vai levantar pessoas. Deus vai levantar pessoas, irmãos. Deus, ele levanta, porque eu sou prova viva disso. Deus levanta pessoas do nada. Quando você menos espera, Deus ele levanta para dizer para você, só para mostrar para você que ele é na sua vida. Que ele quer que você continue, que você não pare. Porque muitas foram as vezes que eu também quis parar. Não poucas. Teve uma vez que eu relato isso todas as vezes. Eu nunca me esqueço. Quando o Senhor, ele falou comigo, ele me provou. Eu estava desanimado, tinha tido alguns problemas dentro da igreja, e isso me entristeceu. Talvez muitos que sentam nessas cadeiras, quantos não foram aqueles que tiveram experiências negativas dentro da igreja? E desanimaram e aí quiseram se desviar. Foi o meu caso, eu me desanimei e não quis continuar. Eu tocava na casa do Senhor, e aí, por um motivo de desilusão, eu quis parar. E aí eu orei a Deus, eu estava precisando de dinheiro, estava com dificuldade financeira. Na época eu tinha a minha guitarra e eu falei para Deus, Senhor, eu conquistei esse instrumento para louvar dentro da sua casa. E eu vou vendê-la, que eu estava negociando ela, com um outro pastor, da Assembleia também. E aí, Assembleia Madureira. E aí eu falei, olha, o meu instrumento vai continuar servindo. Da mesma forma que ele veio a mim e serviu a causa do Evangelho, ele vai continuar servindo. Eu apenas estou precisando do dinheiro. Então eu vou vendê-la, mas ela ainda vai continuar a serviço do reino. Mas Deus, se o Senhor ainda tem um plano na minha vida acerca deste instrumento, então me mostra, me dá um sinal para que eu saiba que não é para eu parar. E aí eu fiz essa oração, muito singela. A minha despedida, vamos dizer assim, da guitarra, que eu já tinha negociado com o pastor. Eu falei, eu vou trazer no dia seguinte, tá bom? Aí a gente fecha o negócio. Beleza, Rodrigo. Fechamos. Aí eu fiz a minha oração vamos dizer assim, de despedida, né? Fiz a minha oração para Deus e fui dormir. Irmãos, no meio da noite, toca o telefone. E quando toca o telefone, adivinha? Era um pastor da Batista. Pastor Dario, nunca me esqueço. E o pastor Dario, ele pega e me fala, ele me chama, ó, eu tô com um projeto aqui pra gente tocar, montar uma banda, eu preciso de um guitarrista. Irmãos, eu pedi o sinal algumas horas atrás. E Deus, ele manda. Façam essas experiências com Deus. Quando você tiver com alguma meta ou precisando de alguma direção, não tenha medo de pedir sinal para Deus. Porque Deus, ele manda. Eu sou prova viva disso, porque ele manda. Quando ele tem um plano, um projeto na minha e na sua vida, ele faz questão de mandar. Porque ele não quer que você pare ou que você cometa erros.
Se as pessoas se aplicassem na oração, e se elas se aplicassem de verdade, com o coração, falar, não, eu vou falar com Deus porque eu preciso, só Ele para me ajudar nessa questão. Se todo mundo se aplicasse nisso, irmãos, eu tenho certeza que muitos irmãos não quebrariam a cara, como quebram nos dias de hoje. Eu tenho certeza absoluta, se as pessoas ouvissem a Deus, se procurassem se aplicar mais a Deus e for mais sensível, porque tem que ter sensibilidade para você entender. Às vezes o sinal pode não ser tão claro como foi no meu caso, né? Porque eu fiz uma oração, eu nem achei que Deus estava ouvindo. Eu achei que Deus não estava ouvindo. Eu falei, Deus não vai me ouvir não, mas amém, eu vou fazer isso daí. Deus pega e manda uma pessoa do nada que nem me conhece, de uma outra igreja, de uma outra denominação. Deus, Ele usa pessoas que às vezes você nem vai imaginar para te ajudar, só para mostrar que Ele é com você. Então Deus trabalha dessa forma. Mas tenha vamos dizer assim, estes alicerces que você acabou de aprender aqui no livro de Esdras. Se aplique nas escrituras, procure se dedicar mais na oração e no jejum a Deus. Porque essas 3 coisas, irmãos, são fundamentais na vida de um cristão. Se você quer ter a direção, se você não quer tropeçar na sua vida, você tem que ser uma pessoa assídua da palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a sua palavra. Então é a lâmpada para mim e para você, para iluminar nesse mundo de trevas, para a gente não quebrar a cara. Amém? Então eu agradeço ao Senhor, agradeço a cada um dos irmãos aqui presentes. Esta é a exposição. Se dedica, se você puder, leia o livro de Esdras, vai ser uma bênção em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, irmãos. Nós vamos encerrar aqui nesse momento. Vou pedir a todos que se coloquem de pé. Vamos fazer uma oração final. A gente vai fazer a coleta rapidinho de dízimos e ofertas, você que trouxe, amém? Se você não puder, você pode ficar tranquilo, fique em paz, a gente vai fazer aqui porque é necessário, amém? A fazer a coleta, você que trouxe uma oferta ao Senhor, pode estar fazendo isso de bom grado. A gente vai fazer a oração, amém? E aí a gente vai dar a bênção apostólica e despedir na graça do Senhor, amém? Amém. É você que vai fazer a coleta? Tá com a salva aí? Amém. Então vamos preparar então esse momento, amém? Vamos apresentar você que trouxe a sua oferta. Vou pedir que se coloque de pé, que aí a gente já faz a oração, amém? Vamos apresentar então as ofertas ao Senhor, amém? Coloque a sua mão sobre o envelope, a sua oferta. Você que não trouxe ou está desprovido, não tem problema, coloque a mão no seu coração. Vamos dedicar esse momento ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos, Senhor Deus, as ofertas, meu Pai, que estão sendo levantadas, meu Pai, neste momento, neste culto, Pai. Abençoa aqueles que de bom grado puderam fazer, meu Pai, pela Tua casa, meu Pai, ajudando a manutenção da casa de oração, Pai. Em nome de Jesus, Pai, abençoa a vida deles, abençoa, meu Pai, também aquele que porventura se encontra desprovido, mas que veio aqui, meu Pai, de boa vontade, estar, meu Pai, cultuando conosco, aprendendo a Sua santa palavra, Pai. Em nome de Jesus, abençoa a vida deles, meu Pai, que o Senhor possa cuidar da saúde deles, guardando eles, meu Pai, livrando de todo mal, Pai, para que eles possam continuar, Senhor Deus. Este é o plano ao qual o Senhor tem designado a cada um de nós, que nós servamos ao Senhor, meu Pai, com alegria, meu Pai, pelo seu evangelho, Senhor Deus. Nós cremos desta forma. Abençoe e recebe, pois, estas ofertas, meu Pai, que estão sendo levantadas aqui hoje, Senhor Deus, e consagra-as, meu Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E glória a Deus. Amém? Amém. Façamos então a oração enquanto a irmã Vitória vai fazendo a coleta. Amém? Eu vou fazer esta oração. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, nós fizemos, Pai, a exposição da Sua palavra no livro de Esdras, Pai. Pai, nós aprendemos, meu Pai, com esta escritura, meu Pai, com esta palavra, a importância que nós temos, Senhor Deus, de continuarmos ativos, meu Pai, ainda que todo o cenário se veja contra as nossas vidas, Pai. Neste momento, todos esses irmãos e aqueles que estão nos acompanhando na live depois, Pai, que o Senhor possa, meu Pai, agir de forma, Senhor Deus, grandiosa sobre a vida deles, meu Pai. Que eles possam ser impactados por essa palavra, meu Pai. Que eles possam ser encorajados, ainda que talvez desanimados,
ainda que talvez feridos, Senhor Deus, em nome de Jesus, abençoa a vida deles, meu Pai. Faça com que eles continuem, Senhor Deus, e que não parem, Senhor Deus, porque ainda que nós soframos o agravo, Senhor Deus, deste mundo, Senhor Deus, nós somos, meu Pai, o povo prometido, porque a promessa que nós temos em Ti, Senhor Deus, não está, meu Pai, nesta terra, Senhor Deus, mas estão nos céus, meu Pai, aonde nada, meu Pai, corrompe, aonde um ladrão não mina, aonde a traça não consome, Senhor Deus. Tudo, meu Pai, o tesouro que está na vida de um cristão, Senhor Deus, está em Ti, Senhor Deus. O Senhor é a nossa promessa, o Senhor é a nossa salvação. Pai, neste momento, Senhor Deus, nós despedimos, meu Pai, a Tua igreja, Pai, debaixo de proteção, debaixo de bênção, Senhor Deus. Nós Te consideramos, Senhor Deus, o nosso Redentor, e tudo aquilo, meu Pai, a qual esperamos está em Ti, Senhor Deus. Pai, recebe, pois, a nossa oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E glória a Deus. Coloque as mãos em posição de receber. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre toda esta igreja, e todos digam amém. Glória a Deus. Está encerrado o culto. Amém. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos.